Olá! Quem já viu falar das histórias bíblicas, com certeza conhece a Jael. Uma figura feminina, assim, muito marcante, né? Sim, super famosa. Celebrada pela coragem, quase chocante, eu diria, ao eliminar o Císera, o general inimigo lá de Israel, usando uma estaca de tenda. Uma imagem poderosa mesmo, quase de cinema. Exato. Mas olha só, por trás dessa figura tão conhecida, tem outra pessoa bem mais discreta, que quase ninguém explora. O marido dela, Éber, Éber, o Quinil. fica bem na sombra dela, né? Totalmente. E é justamente nele que a gente vai focar hoje, sabe? Boa. A nossa ideia é fazer uma análise um pouco mais aprofundada da figura do Éber, esse Queneu, com base num artigo que a gente recebeu sobre ele. Entendi. Quem foi ele? Por que ele é tão secundário na história? Todo turbulento. Para a gente relembrar o contexto rapidinho, estamos na época dos juízes em Israel. Um período bem caótico, né? Ciclos de opressão, depois libertação. Isso. E nesse momento específico, Israel sofria bastante sob o domínio do Jabim, que era o rei cananeu de Hazor, e o comandante militar dele, o Cícera. A situação era tensa mesmo, muito medo, violência. É nesse caldeirão, então, que a gente encontra o casal, Éber e Jael. Ok, vamos tentar desvendar isso. Vamos lá. Então, para começar, quem exatamente era o Éber? O artigo o identifica, claro, primeiro como marido da Jael, mas também como membro de um povo específico, os queneus. O que a gente sabe sobre eles? Sim, essa identidade dele é, assim, fundamental. Os queneus, como o artigo descreve, eram um povo tradicionalmente nômade. Nômade, tipo pastores. Pastores, metalúrgicos também. Eles circulavam ali pelas regiões mais desérticas, semiáridas, ao sul e a leste de Canaã. Tinham uma história longa na região, convivendo com vários outros grupos. Ah, entendi. Mas a fonte diz que o Éber e a Jael não estavam exatamente no deserto naquele momento, né? Não, não estavam. Eles estavam, parece, perto de Quedes, na tribo de Naftali, bem ao norte de Israel. Isso não é um pouco estranho para um povo nômade? É um ponto bem interessante que o artigo levanta. Embora a origem deles fosse nômade, parece que o clã específico do Éber tinha se separado do grupo maior, sabe? Ah, tipo um ramo da família? Exato. E tinham se estabelecido, pelo menos por um tempo, naquela região ali, perto do Carvalho de Zaanim, que ficava próximo a Quedes. E essa localização é importante. É chave. Quedes era uma cidade israelita importante, bem na área de conflito direto com o Jabim de Hazor. Ou seja, eles não eram só nômades passando por ali. De jeito nenhum. Estavam vivendo lado a lado com os israelitas, bem no olho do furacão. Isso já sugere uma dinâmica, assim, bem complexa de interação. E talvez de adaptação também, né? E falando em história longa e complexa, o artigo menciona uma conexão que, nossa, se for verdade, é incrível. Qual conexão? A possibilidade do Éber ser descendente de Jetro, aquele Jetro, sogro de Moisés. Uau! Sério? Jetro ou Reuel também, né? Esse mesmo. A fonte apresenta como uma hipótese de estudiosos, mas o que essa linhagem significaria na prática? Olha, essa possibilidade que a fonte levanta abre uma janela assim fascinante para a história dos queneus. O Jetro, ele era sacerdote de Midian, mas tem passagens na Bíblia que o ligam fortemente aos queneus. Ah, então tem base bíblica para essa ligação? Tem sim, e se a família do Éber realmente viesse dessa linhagem, isso conectaria eles diretamente a um momento fundador da história de Israel. A aliança no Sinai. Exatamente, onde o Jetro teve um papel importante, né? De conselheiro para Moisés. Então eles não seriam apenas estrangeiros vivendo ali perto de Israel. Não. Teria uma espécie de conexão histórica, talvez até familiar, com os israelitas. Precisamente. Essa possível descendência sugere uma relação histórica de séculos entre queneus e israelitas. Nossa! Uma relação que, segundo a interpretação que a fonte sugere, poderia ser de proximidade, até de uma antiga aliança, talvez. Mas, olha que interessante, sempre mantendo identidades distintas. Eles nunca se misturaram completamente. Não. Os queneus nunca foram totalmente absorvidos por Israel. Permaneceram um grupo à parte, com seus próprios interesses e, como a gente vai ver, suas próprias estratégias de sobrevivência. Entendi.
Essa ambivalência, tipo, nem totalmente estrangeiros, nem totalmente integrados, é um pano de fundo essencial para a gente entender a posição do Weber. Isso prepara o terreno, então, para o ponto mais surpreendente sobre ele, que o artigo realmente enfatiza bastante. Que é o acordo de paz que o Weber tinha com Jabim, o rei cananeu de Azor. Ah, sim. Isso é central. A fonte até cita a passagem, Juízes 4, versículo 17. Houve paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, queneu. Isso parece muito contraditório, não acha? Totalmente. Ele vivendo ali no meio dos israelitas oprimidos, talvez com laços históricos com eles, mas tendo um acordo de paz com o opressor. Como assim? Exatamente essa aparente contradição que torna o Weber uma figura tão intrigante, né? Tão complexa. O fascinante aqui é essa manobra diplomática dele. Bem singular. Diplomacia num cenário de guerra total. Exato. Num cenário onde Jabim era o inimigo declarado de Israel, causando muito sofrimento, a casa de Eber, ou seja, o clã dele, a família, os bens, estava oficialmente em paz com esse rei. E não era um tratado entre nações, né? Era algo pessoal. Era um acordo específico entre o rei canareu e o clã desse líder queneu que, por acaso, vivia em território israelita. Certo. Mas como isso funcionava na prática? Aqui é onde fica realmente interessante, dá para imaginar a situação. Complicadíssimo. Os vizinhos israelitas do Eber vivendo com medo, talvez sofrendo ataques diretos, enquanto a tenda do Eber, a casa dele, tinha uma espécie de imunidade diplomática. Exatamente essa imagem. Isso não geraria, assim, muita desconfiança, ressentimento? Como é que ele conseguia manter essa posição? Ele não era visto como traidor pelos israelitas ou como um aliado meio não confiável pelos cananeus? É uma pergunta excelente. E a fonte nos leva a pensar justamente nisso aí. Esse acordo colocava o Weber numa corda bamba política e social, né? Imagino. Como líder do clã queneu dele, a responsabilidade primária, provavelmente, era garantir a segurança e a sobrevivência do seu povo, do seu grupo. Faz sentido, a prioridade dele seria o clã. Claro, num conflito entre vizinhos poderosos, como cananeus e israelitas, a neutralidade estratégica, ainda mais formalizada por um acordo com uma das partes, podia parecer a opção mais segura para um grupo menor e, de certa forma, estrangeiro ali no meio. Ele estava tentando tirar o clã dele da linha de fogo, basicamente. Essencialmente isso. Não era necessariamente uma traição a Israel, com quem ele, veja bem, não tinha uma aliança formal de guerra, e também não era uma adesão total ao Jabim. Era pura política de autopreservação. Entendi. Sobrevivência. Mas como você falou, o custo social disso deve ter sido altíssimo. A fonte não detalha essas interações do dia a dia, mas a gente pode inferir a tensão, né? Com certeza. Ele vivia entre um povo em guerra, mas declarava paz com o inimigo desse povo. É uma posição extremamente vulnerável, muito delicada. Uma espécie de realpolitik da Idade do Bronze, focada na sobrevivência do próprio grupo. Só que essa neutralidade toda calculada, essa paz negociada, ela é completamente estilhaçada pela ação da esposa dele, a Jael. Exatamente. E é aqui que a história ganha uma dimensão dramática, assim, impressionante. É um contraste brutal, né? Muito. De um lado, você tem o Weber, o diplomata, que costurou um acordo super delicado para manter a paz com o poder dominante, o rei Jabim. Do outro lado, a Jael, esposa dele. Que faz o oposto. Totalmente. Num ato de audácia e violência calculada, ela atrai o general supremo desse mesmo rei, o Císera, para dentro da tenda dela, o espaço mais íntimo e seguro da família, oferece hospitalidade e depois... mata ele brutalmente enquanto ele dorme, com uma estaca de tenda. É chocante. Quer dizer, ela não só quebra o acordo de paz do marido, Não. ela faz isso da forma mais flagrante possível, dentro da própria casa, que estava teoricamente protegida por aquele acordo. Exato. Isso levanta tantas questões. Muitas. A Jael agiu por conta própria, foi um impulso do momento, talvez por simpatia aos israelitas oprimidos, ou tinha algo mais complexo rolando ali. Será que o Weber sabia? A fonte não responde, claro. Seria especulação nossa. Mas a tensão é quase insuportável só de pensar, né? Concordo.
A ação da Jael é um desafio direto à estratégia do Eber. Isso levanta uma questão importante sobre as dinâmicas internas daquele lar, daquela família. Sim, como era a relação deles. Poderia ser uma decisão unilateral da Jael, talvez inspirada por uma convicção pessoal, religiosa, que a fonte não registra. Ou, sei lá, especulando sobre as possibilidades que ficam implícitas. O que, por exemplo? Poderia haver uma divisão de papéis não dita, tipo o Eber mantém a paz formalmente, na superfície, enquanto a Jael age por baixo dos panos para ajudar Israel. Uma estratégia dupla. Ou então, poderia ser um conflito real entre o casal, com a Jael desafiando abertamente a política do marido. Não sabemos. Não tem como saber. Mas o resultado externo é claro, né? Claríssimo, a ação da Jael beneficia enormemente Israel. Dá a eles a vitória decisiva sobre o Císara. Mas... Coloca a casa de Eber em perigo extremo. Exatamente. O acordo de paz com Jabim foi violado da maneira mais pessoal e insultuosa possível. Aquele escudo diplomático que o Eber tinha construído... Foi pulverizado. Por um golpe de martelo e estaca. Literalmente. Impressionante pensar nisso. E a fonte ainda adiciona mais uma camada de análise quando traz os significados dos nomes. Ah, sim, os nomes. Eber, diz o artigo, significa algo como companheiro ou aliado, mas também pode ter ligação com uma raiz que significa passar além, atravessar, talvez ecoando a natureza nômade deles. Interessante. E outras interpretações sugerem guerreiro glorioso. Já Jael significa cabra montesa. Um animal ágil, que vive em lugares difíceis, né? Isso. Mas também pode significar lucrar ou ter uso prático. Como que esses nomes dialogam com as histórias deles? Tem alguma ironia aí? Olha, a fonte sugere que tem uma ironia notável, sim. Especialmente se a gente considerar guerreiro glorioso para o Eber e uso prático para Jael. Por quê? Porque o guerreiro glorioso, o Eber, ele é lembrado principalmente pelo ato diplomático dele, por buscar a paz, a neutralidade, não por feitos militares. A glória dele talvez estivesse nessa habilidade de navegar alianças complexas para proteger o clã. Uma forma de batalha não convencional, digamos assim. Uma glória mais sutil, né? Exato. Por outro lado, a Jael, com um nome que pode remeter tanto à agilidade da cabra montesa quanto a um pragmatismo, ter uso prático, ela realiza o ato de guerra mais decisivo e lembrado da história toda. Usou o que tinha à mão de forma muito prática e letal. Extremamente prática e letal. Hospitalidade, confiança, uma estaca de tenda, um martelo. A agilidade e a capacidade de sobreviver em terrenos difíceis que estão implícitas no nome cabra montesa também combinam com a ação ousada e inesperada dela. Faz sentido. Os nomes, como a fonte aponta, parecem meio que subverter as expectativas, ou talvez revelar diferentes tipos de força, né? E essa diferença se reflete brutalmente no legado deles, como o artigo também comenta. A Jael é eternizada. Com certeza. Ela entra lá no Cântico de Débora, que é um dos poemas mais antigos da Bíblia, como bendita entre as mulheres. Vira um ícone de coragem, de astúcia, uma heroína nacional para Israel. E o Eber? O Eber vira uma nota de rodapé, o marido de Jael. Exato. Por que essa disparidade tão grande? Se a ação dele e a diplomacia também era complexa, estratégica. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a gente percebe como a memória histórica e religiosa tende a funcionar, né? Como assim? As narrativas, especialmente essas que fundam uma identidade, como as Bíblias, elas valorizam e amplificam certos tipos de ações em detrimento de outros. Entendi. A ação da Jael foi mais cinematográfica. Foi pública nos efeitos dela, a morte do general inimigo foi decisiva, mudou o curso da guerra, foi dramática e estava alinhada com o triunfo de Israel. Foi um momento de clareza brutal. O inimigo foi derrotado por uma ação corajosa e direta. Isso rende uma ótima história, um exemplo poderoso. E a diplomacia do Eber não rende uma história tão boa. A diplomacia do Eber, por outro lado, era inerentemente ambígua. O acordo de paz dele com Jabim, embora estratégico para o clã queneu dele, não servia diretamente para a narrativa da libertação israelita. Pelo contrário, podia até ser visto com suspeita, como a gente falou. Verdade.
A neutralidade, a negociação nas sombras, isso raramente gera heróis épicos na mesma medida que a vitória militar ou o martírio. A história que prevaleceu foi a de Israel. E nessa história, a Jael é a protagonista inesperada da vitória. O Eber é parte do cenário, importante para explicar como o Sísera chegou na tenda dela, mas não é o herói da trama principal. O ato de sobrevivência diplomática dele foi ofuscado pelo ato de guerra da esposa. Exatamente isso, faz todo sentido. A história prefere o clímax dramático à negociação paciente, né? Então, só para a gente recapitular os pontos-chave que a gente tirou da fonte sobre o Eber. Ele era um queneu, Membro de um povo nômade com laços históricos complexos com Israel. marido da célebre Jael, Vivia estabelecido perto de Quedes, em território israelita, possivelmente descendente de Jetro, sogro de Moisés, e o mais característico de tudo, mantinha um acordo de paz pessoal e único com Jabim, o rei cananeu que oprimia Israel. e o nome dele, ironicamente, talvez significasse guerreiro glorioso. Isso. Então, o que tudo isso nos diz sobre ele no final das contas? Olha, nos diz que o Eber era uma figura de fronteira, sabe? Em múltiplos sentidos. Geograficamente, ele vivia na divisa entre o povo dele e os israelitas. Politicamente, estava naquela linha tênue entre a paz com os cananeus e a coexistência com Israel. E historicamente também, pela ligação com Jetro. Exato. Historicamente, carregava o legado daquela relação antiga e ambivalente entre queneus e israelitas. Ele representa, eu acho, a complexidade da sobrevivência de grupos minoritários em tempos de conflito. A necessidade de navegar alianças perigosas. Isso. E a busca pela preservação do próprio clã através da diplomacia, mesmo que isso significasse uma posição moralmente ambígua aos olhos dos vizinhos. Uma figura bem mais complexa do que o marido da Jael. Muito mais. A história dele, embora totalmente eclipsada pela da Jael, é um lembrete importante de que os grandes eventos históricos estão cheios de personagens secundários cujas escolhas e estratégias, mesmo que não sejam celebradas, são cruciais para a gente entender o quadro completo. Verdade. Ele personifica essa tensão entre a neutralidade estratégica e as lealdades pessoais, ou talvez até as dinâmicas familiares inesperadas, né? Dado o contraste chocante entre a paz que ele negociou e a guerra travada pela esposa dentro da casa dele. Uma figura realmente posicionada numa encruzilhada única de lealdades e perigos. Isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão, algo que emerge diretamente do material que a gente discutiu. Qual seria? Considerando esse acordo de paz explícito e pessoal que o Eber mantinha com o rei Jabim, o opressor de Israel, quais seriam sido as consequências imediatas, talvez devastadoras, para a casa de Eber? Para a segurança pessoal dele, a do clã, a posição dele entre os israelitas e, claro, a relação com os cananeus. Logo depois que a Jael assassinou Sísera, o general supremo do Jabim, dentro da tenda, que deveria ser um santuário protegido por aquele mesmo acordo. Nossa, é uma pergunta forte. Aquele tratado de paz foi quebrado da forma mais espetacular e insultuosa possível, né? O que aconteceu com o Eber e a casa dele depois que a poeira baixou? A fonte não nos conta o depois, mas a pergunta sobre as repercussões daquele ato extremo para o diplomata queneu fica ecoando. Fica mesmo. Uma ótima questão para se pensar.